Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa última mesa do primeiro dia do segundo encontro do movimento Todos Juntos contra o Câncer, Rio de Janeiro. Sou a doutora Maria Júlia Gregório Callas, sou médica mastologista e vou moderar essa mesa, Nosso Papo Rosa, Questões de Câncer. O Instituto Nosso Papo Rosa, o qual eu represento e sou presidente do mesmo, ele iniciou em 2017 com o objetivo de desmistificar e esclarecer todas as dúvidas com relação ao câncer de mama, patologia esta que acomete milhões de mulheres em todo o mundo. E para enriquecer esta discussão, convido todos vocês a participarem e acompanharem o nosso painel. Doutora Sabrina Chagas será nossa primeira apresentadora, ela é vice-presidente do Instituto Nosso Papo Rosa, membro titular da Academia de Medicina de Reabilitação, médica integrativa e oncologista da Oncologia DOR. Boa noite, Sabrina, muito obrigada pela sua presença. Boa noite, obrigada. Alexandre Silva, doutor em enfermagem na temática Cuidados Paliativos. Ele é fundador e líder do projeto Comunidades Compassivas em Favelas no Brasil. Boa noite, Alexandre. Muito obrigada pela presença. Boa noite, eu que agradeço. E Cristina Barros, ela é executiva e gestora em saúde. Ela é mestre em enfermagem e integrante do grupo técnico multidisciplinar de enfrentamento ao Covid-19 da UFRJ. Atual CEO do apoio Ecolimp. Obrigada, Cris. Boa noite. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Boa noite. Vamos iniciar então o nosso painel com a apresentação da doutora Sabrina Chagas. Olá, boa noite. É uma honra poder participar novamente de um TJCC, ainda mais sobre um tema tão relevante como população negra versus câncer. Um tema tão importante e tão pouco falado. Então, para começar, o IBGE inclui na cor e raça brancos, pardos, pretos, amarelos e indígenas. E ele considera negro o somatório das populações pardas e pretas. E essa identificação é feita por autodeclaração. No censo de 2010, declararam-se como negros 97 milhões de pessoas, enquanto 91 milhões de pessoas se consideraram brancas. Esse número é subestimado, porque isso é uma declaração que as pessoas fazem. E apesar de ser maioria, os negros constituem a camada mais pobre da população. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da População Negra foi aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde em 2006. Nela, reconhece-se as desigualdades raciais como fatores que interferem no processo saúde, doença, cuidado e morte. Em 2009, foi pactuada na Comissão Intergestores Tripartite o racismo, conhecido como um fator que realmente impacta a saúde. E aí eu trago um pouco os dados sobre pesquisas nesse tema, lembrando que as pesquisas sobre saúde, raça e etnia são escassas, mesmo diante da necessidade que existe em evidenciar o impacto do racismo na saúde. Acredita-se que um dos motivos para isso acontecer seja a ausência do quesito cor nos documentos. A mortalidade negra, quando discutida nas pesquisas, ela acaba sendo mais relacionada a doenças como doenças cardiovasculares, HIV, a mortalidade infantil, sendo muito pouco falado sobre câncer versus raça. Eu trouxe esse dado para vocês, é um estudo de 2019, com pesquisadores do INCA, que fala sobre a acessibilidade da população negra ao cuidado oncológico no Brasil. É uma revisão sistemática feita no período de 2013 a 2014 e ela avaliou cânceres como mama, cabeça, pescoço, próstata e colo de útero. Quando essa pesquisa avaliou o quesito mama, eles perceberam que a dificuldade de acesso estava relacionada à baixa renda e não diretamente à questão racial, mas foram encontrados poucos artigos nessa temática. Sobre o colo do útero, houve uma relação maior, e porque tem mais artigos sobre o tema, e viu-se que mulheres da cor negra, de menor idade, baixa renda, que não tinham companheiro e que tiveram primeiro parto com mais de 25 anos, eram mulheres que realmente faziam menos exames preventivos.
Quanto à próstata, pouquíssimos estudos foram encontrados e viu-se que quadros mais avançados da doença eram, sim, encontrados mais em negros e isso realmente resultava num pior prognóstico. Na cavidade oral, só tinha um artigo sobre câncer de cabeça e pescoço versus raça, mas nesse artigo houve uma relação da raça com a mortalidade. A conclusão desse trabalho é que mais estudos são necessários, porque a gente realmente encontrou poucos trabalhos no tema. Falando um pouco sobre câncer de mama, sobre outras pesquisas que tiveram fora e aqui mesmo no Brasil, pesquisas mais recentes, viu-se que o câncer de mama é discretamente mais recente em mulheres brancas, só que em mulheres jovens a gente percebe que há uma maior incidência em mulheres negras. O grau tumoral costuma ser maior em mulheres negras e em algumas pesquisas as negras têm tumores mais triplo negativos, que são tumores mais agressivos, mas isso não é uma questão definitiva, mais trabalhos são necessários. A taxa de mortalidade entre negras é maior, chega a 10%, mas isso se deve principalmente ao diagnóstico tardio por questões socioeconômicas dessa população. E realmente, elas como têm um tumor mais agressivo, elas têm um desfecho pior. Quanto aos exames relacionados à população negra e o câncer de mama, viu-se que mulheres negras e pessoas com menor instrução têm menos acesso à mamografia. Enquanto 66% das brancas fizeram mamografia em 2018, 54% das negras fizeram o exame nesse mesmo ano. Mais de 80% das mulheres do sul do Brasil com ensino superior fizeram o exame nesse ano. E menos de 30% das mulheres do norte sem formação chegaram a fazer a mamografia. Na ASCO de 2021, que é o maior congresso de oncologia que a gente tem no mundo, o tema foi equidade social. E Lori Pierce, uma mulher negra, foi a presidente do congresso. Ela fez uma abertura linda, abordando temas relacionados a disparidades étnicas, sociais, de gênero e sociais. E também, nesse mesmo congresso, um artigo mostrou um levantamento com mais de 8.000 participantes em estudos feitos para aprovação de drogas pelo FDA entre 2018 e 2019. E nessa população de 8.000 participantes, apenas 5% eram negros. Em 2022, o tema voltou a ser abordado e eu trouxe para vocês esse trabalho que mostrou que a realização de pesquisas clínicas em países de baixa renda e média renda é essencial para abordar o impacto do câncer. A crise emergente de câncer na África exige um compromisso global com o desenvolvimento de força de trabalho, infraestrutura e acesso que vão fornecer uma plataforma para pesquisas clínicas relevantes. Segundo a Organização Africana para Pesquisa e Tratamento em Câncer, é hora de transformar o controle do câncer na África através de educação, pesquisa e intervenções equitativas para minimizar o impacto do câncer. E como é que a gente melhora isso? O SUS reconhece o impacto das iniquidades sociais de saúde. É importante destacar a importância do suporte às políticas e estratégias que atendam às necessidades do cuidado para diferentes grupos sociais, desde a prevenção até o pós-tratamento do câncer. E o que nós podemos fazer? O que nós podemos melhorar? Seguimos com o nosso propósito de levar informações de qualidade, desmistificar a doença e acolher. É muito importante ir em busca da nossa saúde, como um todo, não só como um câncer, mas na prevenção de vários e diversos tipos de doença. E com as dificuldades que a gente tem de acesso e a rotina atribulada do nosso dia a dia, não é raro a gente ver paciente que adia seus exames e que demora a fazer os exames. E lembrar sempre esses pacientes que a nossa saúde é o nosso bem maior, não importa o nosso dia a dia, que a gente consiga buscar o acesso à saúde. Lembrando que uma parcela grande de nossas mulheres ainda escondem suas doenças por medo. E a gente precisa mudar isso, a gente precisa falar sobre câncer. Obrigada, era isso que eu tinha para falar. Excelente apresentação. E gostaria de convidar então agora para continuar o nosso painel, o Alexandre. Por favor, Alexandre. Olá pessoal, boa noite. Eu venho aqui trazer para vocês uma temática para compor essa mesa. Desde já agradecer a minha participação, o meu convite. E eu vou falar com vocês a respeito das comunidades compassivas e o câncer. Queria começar falando com o que me importa, especialmente com pessoas com possíveis sofrimentos entre elas.
E o que mais me incomoda em todo esse meu tempo de professor, pesquisador, era, na pesquisa, tentar entender como as pessoas adoeciam e possivelmente morriam com doenças ameaçadoras de vida num contexto de favela, especialmente o câncer. E tendo em vista isso, eu cheguei numa conclusão em uma das minhas pesquisas que a dor e o sofrimento social era a dor que mais acometia essas pessoas. E a dor social é quando as pessoas sofrem, quando há estados de privação material, com a perpetuação da injustiça social e com a perda da liberdade em todas as suas formas de expressões. Isso tudo leva um risco da mistanásia. A mistanásia é quando a gente antecipa a morte de alguém, mesmo que ela tenha uma condição ameaçadora de vida, e isso não foi a pedido dela. E normalmente essa condição de antecipar a morte de alguém é por ou devido a estados de privações materiais, e eu incluo nesse estado de privação a inacessibilidade ou a fragilidade do acesso aos bens públicos, aos serviços públicos como um todo. Dame Cicely Saunders, uma grande precursora dos cuidados paliativos, ela já falava que o sofrimento humano só é intolerável quando ninguém cuida. Então, pensando no contexto da favela, pensando em pessoas com um risco de mistanásia, pensando na pessoa com câncer nestas condições, o cuidado paliativo, quando essa doença se torna ameaçadora de vida, ele vem para amenizar o sofrimento ou fazer com que esse sofrimento seja, no mínimo, tolerável. Porém, no contexto da favela, a gente depara com condições que, além da doença, ameaçam ainda mais, assim, a condição e a continuidade de vida. Eu trago para vocês uma imagem da favela da Rocinha, que tem um público estimado de aproximadamente 70 mil habitantes, e a gente sabe que hoje tem 160 mil habitantes, que convive além dessa geografia que se coloca como frágil a questão de acessibilidade dos serviços de saúde a todos esses locais. Ainda assim, nós temos um poder paralelo, nós temos uma violência que, vez ou outra, acomete essa população. Então, aliviar o sofrimento humano numa condição dessa, onde nós não temos uma política pública voltada para os cuidados paliativos em si, se torna frágil. Essa é uma situação que eu gostaria de evidenciar, que é um senhor que nós encontramos na favela da Rocinha. É um senhor que tinha um tratamento, ele estava em tratamento, né, contra o câncer, mas a doença tomou uma proporção de ameaça à vida tão importante que esse senhor foi direcionado com encaminhamento, e esse senhor volta para casa. Vocês podem observar que aqui do lado tem um saco de, possivelmente, algum alimento que ele levou e um copo de suco, e isso foi a última vez que ele conseguiu sair de casa e voltar para casa. Eu encontrei ele nessa cena que vocês estão vendo aqui. Essa cena era um senhor totalmente ferido sobre um colchão, e tudo isso que vocês estão vendo aqui, isso não é lesão por pressão, isso é mordida de ratos. Nós encontramos esse senhor com um encaminhamento muito bem feito pelo hospital de referência que ele tratava o câncer, para os cuidados paliativos, para a rede de atenção à saúde, e esse senhor não conseguiu sair, e como a área é uma área de vulnerabilidade, ninguém o encontrou, e nós encontramos ele nessa situação, sendo alimento de ratos. E o que fazer nessa situação? Nessa situação, de forma bem breve, eu vou colocar para vocês que a gente eu busquei por meio das pesquisas evidenciar esse sofrimento, só que eu não consegui observar o sofrimento e sair dele. Eu comecei a formar uma rede de amizades, de pessoas, de vizinhanças, que pudessem acolher essas pessoas que não tinham uma continuidade ou tinham uma fragilidade de continuidade na rede. E isso, com o passar do tempo, eu descobri que existia uma metodologia de um sociólogo e médico australiano que desenvolveu essa temática da comunidade compassiva, ou seja, a própria comunidade e ajudar a comunidade, e eu me peguei fazendo isso sem saber que existia essa metodologia, ajuntei com mais algumas pessoas
que tinham formação em cuidados paliativos e fundamos a comunidade compassiva de favela. Essas foram as primeiras 4 moradoras que eu achei na Rocinha, que já olhavam pessoas doentes gratuitamente, voluntariamente, que me ajudaram a encorpar e melhorar esse cuidado às pessoas com doenças ameaçadoras de vidas e avançadas. E o que vem a ser a comunidade compassiva, que hoje está na comunidade da Rocinha, no Vidigal, e já em Belo Horizonte, em Minas Gerais também, na Cabana do Pai Tomás, que é outra favela, e vai avançar agora para Goiânia e Maceió com mais uma também. É um modelo de atenção à saúde para as pessoas elegíveis aos cuidados paliativos, reunindo o controle social, a extensão, universitário, voluntariado, buscando integração às redes de atenção à saúde no Sistema Único de Saúde. Ou seja, a grande gerenciadora do cuidado, o grande gerenciador do cuidado é o Sistema Único de Saúde. Nós formamos uma rede, um grupo de apoio que se une à rede de apoio. Os objetivos é dar acesso aos cuidados paliativos a quem ele é elegível, mobilizar a comunidade para cuidar da comunidade de forma instrumentalizada e incorporar os cuidados paliativos de forma precoce, englobando não apenas os familiares de serviço de saúde, mas também a comunidade, de forma sustentável, de apoio ao cuidado e inclusive ao luto. Então nós temos o morador da comunidade que encontra a pessoa sofrendo assim, que é o usuário em cuidados paliativos e a família, que é encontrado por um morador local, que direciona isso para mim, Alexandre ou Liane Jefé da UFRJ. A gente, uma vez por mês, faz um mutirão de acompanhamento por meio de voluntários profissionais, integra eles à rede de atenção à saúde e com voluntários apoiadores que adotam essas famílias com remédio, fralda, comida, né? Aqui, rapidamente, algumas fotos das visitas domiciliares dos moradores, aqui fotos dos mutirões, né? Tutoria dos voluntários locais, aqui também foto do mutirão que acontece mensalmente, aqui os apadrinhamentos com suporte nutricional, medicamentoso, parceria com outros projetos, inclusive cuidando do cuidador, a união com a atenção primária à saúde do local, algumas referências para vocês, e deixo aqui os contatos do Instagram da Comunidade Compassiva, também o meu, e o meu muito obrigado. Alex, maravilhosa sua aula, você sabe que eu sou sua fã já de longa data, parabéns. Eu que agradeço, obrigado. Doutora Maria Júlia, agora a sua apresentação. É um enorme prazer poder participar pelo 2º ano do Fórum Todos Juntos contra o Câncer, Rio de Janeiro. A nossa conversa de hoje será a respeito de câncer na população LGBTQIA+. E o câncer, ele faz parte de que patologia, de que doenças? São doenças crônicas não transmissíveis. Ou seja, são afecções de lenta e longa duração que podem ser silenciosas ou sintomáticas, comprometendo a qualidade de vida. Por exemplo, as doenças cardiovasculares, as doenças respiratórias e o câncer, inclusive. Pessoas LGBTQIA+, podem estar expostas a vulnerabilidades individuais e sociais, o que dificultam o diagnóstico, o tratamento, o acompanhamento das doenças crônicas não transmissíveis. E baseados na LGBTQIA+, fobia, nós temos situações muito delicadas. E o que essa população enfrenta? Há uma menor frequência de rastreamento das doenças de uma forma em geral, um menor acesso aos serviços de saúde, uma maior proporção de desfechos negativos, um pior controle das doenças crônicas e uma presença de mais fatores de risco. E quais são os desafios da população e dos profissionais da área de saúde? Essa população está mais vulnerável a transtornos mentais, eles sofrem de estigma, discriminação e muito preconceito. Há um número subestimados ainda, incidências ainda pouco conhecidas e existe também a possibilidade de uma automedicação, com isso podendo gerar doenças associadas. Há um aumento do número de infecções por múltiplos procedimentos que são feitos de maneira não adequada, incluindo infecção pelo HIV e demais infecções sexualmente transmissíveis. A maior associação dessa população com o abuso de drogas, álcool, acarretando doenças crônicas. E a escassez de recursos para o financiamento de políticas públicas e programas de combate à discriminação de origem fóbica. Mas é muito importante nós termos a definição do que essa população, de como que essa população ela é caracterizada. Ou seja, nós temos
o sexo biológico, ou seja, o sexo biológico ao nascimento. Então, o sexo biológico daquela pessoa vai ser um sexo feminino, masculino ou intersexo. Quando nós falamos em atração sexual, ou seja, a orientação sexual, nós estamos falando de uma pessoa homossexual, heterossexual ou bissexual. Quando falamos da identidade de gênero, é que nós falamos se a pessoa se identifica com seu sexo ao nascimento, é um cisgênero, e aquela pessoa que não se identifica com o sexo do nascimento é denominada como uma pessoa transgênero. E que população é essa? No Brasil, nós temos uma publicação de 2021, onde em torno de 2% da população brasileira, ou seja, estamos falando em torno de 3 milhões de pessoas, elas se identificam como sendo transgêneros ou não binários. E qual é a incidência de câncer nessa população no Brasil? Nós temos, pelo Instituto Nacional do Câncer e Ministério da Saúde, publicações muito precisas que elas vão apresentar essa casuística de câncer por ano, definindo triênios. Então, para as mulheres, nós sabemos que a maior casuística de câncer é o de mama, para os homens, a maior casuística é da próstata e para a população LGBTQIA+, nós não temos esse dado na literatura. E com relação ao rastreio de certas patologias nessa população, o que nós temos aqui no Brasil? Existe uma publicação de 2019 que é um posicionamento conjunto, que foi elaborado pela Sociedade de Patologia Clínica, Endocrinologia e Radiologia. Fala a respeito do homem transgênero com relação ao rastreio de câncer de mama, endométrio e a possibilidade de uma osteoporose. Com relação às mulheres transgênero, o rastreio baseado em achados de uma possibilidade de um câncer de mama, o câncer de testículo, próstata e também com relação à qualidade óssea. Tive a grande oportunidade de publicar recentemente, saiu em junho deste ano, uma revisão integrativa do rastreio do câncer de mama na população transgênero. Isso foi muito importante porque temos pouca literatura, muitos estudos ainda são necessários, mas é a possibilidade de mostrar um pequeno estudo, uma primeira apresentação realizada aqui por nós brasileiros e cariocas. Existe também um trabalho muito importante realizado como uma revisão integrativa que fala a favor dos principais desafios da população LGBTQIA+. Fala-se a favor da discriminação nos serviços e equipamentos de saúde, da transexualidade tratada como uma patologia, do acolhimento inadequado por profissionais da área de saúde, da exigência de cirurgia que não necessariamente ela é obrigatória, da qualificação dos profissionais no atendimento, da ausência de política de atenção básica, da inexistência de uma rede de saúde e a escassez de recursos de financiamento para processos transexualizadores, ou seja, do próprio tratamento e promoção da saúde para essa população. Campanhas, rastreio, prevenção, isso é possível? Será que o nosso Papo Rosa pode ajudar de alguma forma? O que nós vemos que os erros mais comuns que temos atualmente são realizar campanhas de prevenção contra o câncer de próstata, câncer de colo uterino e câncer de mama que reforcem os estigmas de gênero e que não incluam a diversidade sexual e de gênero. Como evitá-los? Realizar campanhas de prevenção contra o câncer que considerem a diversidade sexual e de gênero e devem haver ações que incluam mensagens direcionadas ao público LGBTQIA+. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Muito obrigada mais uma vez pela possibilidade e pelo convite da participação nessa mesa. Obrigada. Maravilhoso. Maravilhoso, como sempre, Júlia. Obrigada, Sabrina. E eu gostaria de convidar agora, então, nossa última palestrante, a Cristiane. Cris, por favor. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, dar os parabéns por essa iniciativa e da gente falar contra o câncer, da gente trazer informação e, principalmente, de que a gente possa discutir as questões sociais que tanto têm impacto. E, nesse momento, trazer à luz a questão do emprego, a questão do desemprego e os impactos que isso tem sobre o câncer. Agradeço muito por essa possibilidade. E começo
como eu gosto, né, de sempre começar minhas apresentações falando um pouco de mim, é indissociável, e em breve eu já vou revelar aqui o porquê de trazer isso, mas eu sempre trago a minha foto quando pequenininha. A minha mãe diz que eu era a bebê mais linda e que continua até hoje, graças a Deus a gente tem mãe que faz a gente acreditar. Sou tricolor, deixo aqui a minha saudação para todos os tricolores que estão nos acompanhando, mas também para os vascaínos, botafoguenses, quem sabe alguns flamenguistas, se houver. E aqui uma foto também do meu trabalho, onde eu tenho muito prazer em, através da música, levar a mensagem, engajar pessoas. E, sem dúvida nenhuma, eu sinto necessidade de contextualizar, porque durante a pandemia eu me descobri portadora de câncer de mama. E é exatamente essa junção entre profissional, entre quem trabalha, entre quem vive, é que eu gosto sempre de trazer a reflexão. Existe um limite muito tênue, descobri o câncer de mama, fiz cirurgia, radioterapia, sigo meu tratamento, porque tive acesso pelo sistema privado, porque tem emprego, mas é uma realidade que a gente precisa trazer, precisa discutir, a começar pela própria linha de cuidado. E exatamente essa trilha que pode fazer a diferença entre um tratamento paliativo, entre um tratamento curativo, entre um tratamento que às vezes muda de maneira radical, desde a autoimagem da pessoa até a sua condição de vida. É muito importante que a gente se lembre que o câncer, o paciente navega por uma linha de cuidado que se inicia na atenção básica, desde o diagnóstico até a atenção de média complexidade e alta complexidade. Quando a gente fala do acompanhamento do próprio diagnóstico histológico até chegar à cirurgia, radioterapia e todos os procedimentos. Essa cadeia de cuidado que vai desde a promoção da saúde, a orientação, e vou usar como exemplo a minha situação, durante a pandemia, a gente infelizmente teve uma diminuição no número de mulheres que acessaram serviços para diagnóstico, para mamografia, para acompanhar, para promover saúde. E existe, sem dúvida nenhuma, muito tabu quando a gente fala, por exemplo, de procurar um caroço, como se a gente quisesse procurar um câncer. A gente quer se conhecer. E na medida em que a gente se conhece, a gente tem condição, então, de entrar nessa linha de cuidado, de navegar e a começar pelo diagnóstico precoce. Quanto mais cedo a gente identifica, quanto mais assertivo a gente tem esse diagnóstico, melhor a chance da gente ter um tratamento, uma condução com menos dano ao paciente. E a gente sabe que, sem dúvida nenhuma, a gente vive num país onde o SUS mostrou toda a sua potência durante a pandemia. Nós temos esse sistema único de saúde com uma parte privada, uma parte suplementar e com uma parte de acesso a toda a população, a saúde pública. E, sem dúvida nenhuma, faz muita diferença ter esse acesso. Infelizmente, a própria distribuição de mamógrafos, por exemplo, ela é irregular pelo nosso país. A gente tem nas grandes capitais da região sudeste mamógrafos por população em uma quantidade muito mais elevada do que necessário, e principalmente quando a gente compara com a região norte, com o interior de várias cidades do nordeste do nosso país. Então, sem dúvida nenhuma, quando a gente fala no desemprego, em alguma medida, isso impacta, sim, na condição de acesso, até porque a gente sabe que dentro dos determinantes sociais, que são todas as condições que antecedem a maneira, o caminho que a pessoa pode ter saúde, o emprego, sem dúvida nenhuma, é a principal e é a fundamental. E quando a gente fala de um sistema público que, além de sua distribuição irregular, possui gargalos, a gente vê hoje uma diferença muito grande no sistema suplementar, onde essas pessoas que podem ter o acesso à saúde privada acabam tendo condição de ingressar nessa linha de cuidado com mais chance, com mais êxito do que com aquela pessoa que infelizmente não conta com esse setor do sistema de saúde que deve ser único, mas a gente sabe do quanto existe diferença e isso pode levar, sim, impactos à saúde e à recuperação da pessoa. Um outro aspecto importante quando a gente fala de desemprego, trabalho, sem dúvida nenhuma, ele é fonte de sofrimento. Nós temos as teorias da psicodinâmica do trabalho que falam, é uma tensão que existe sempre entre perseguir o que está prescrito e o mundo real. E a gente sabe que nesse meio do caminho são pessoas que fazem o trabalho acontecer
E esse sofrimento, ele pode se tornar patológico, mas, sem dúvida nenhuma, é por esse sofrimento, é na coletividade, que a gente transforma esse sofrimento em prazer, em realização, e a gente sabe da importância do trabalho. Imaginar isso no contexto de uma pessoa que tem câncer, que para além da linha de cuidado, também tem nesse momento a sua sobrevivência, o seu prazer, a sua segurança alimentar, enfim, os impactos do desemprego no cuidado do câncer são impactos muito maiores, para além da própria questão do acesso, que sem dúvida nenhuma é a mais marcante. O que a gente tem, então, dentro dessa linha, é sempre estimular e trazer o autocuidado para homens e mulheres. A gente sabe dos cânceres que são os mais prevalentes, debater aqui, como a gente está fazendo hoje, nesse dia, não só na população das comunidades que são desfavorecidas socialmente, mas as comunidades LGBTQIA+, trazer essas discussões pela educação, não só para o cuidado com o corpo, mas também pelos seus direitos, pelo direito que o cidadão tem, que a cidadã tem, de ter acesso a serviços de saúde. Isso é muito importante. É ter cuidado também com a ilusão de acesso que muitas pessoas têm quando acabam comprando planos que não a introduzem em sistemas de saúde, planos que dão acesso no máximo ao atendimento ambulatorial, mas que não dão conta para a continuidade da complexidade que é o tratamento de câncer. Tratar câncer é correr contra o tempo e é preciso que haja um sistema. E por isso que a gente, sim, precisa fortalecer o sistema público, precisa trazer a educação, precisa valorizar as tecnologias leves, que são exatamente esses caminhos onde a gente tem profissionais, suas experiências, e como eu sempre gosto de dizer, principalmente na saúde, ser um profissional ou ser um paciente é uma mera questão de circunstância. Eu me sinto muito honrada e feliz de poder trazer, compartilhar um pouco desse meu olhar e dessa minha experiência, para que a gente se lembre que a cada momento, hoje eu posso até não precisar, mas sem dúvida nenhuma, trabalhar para educação e saúde, para um sistema, para gerar emprego e vida digna, é fundamental para que eu mesma seja usuário e tenha saúde na minha vida e no amanhã. Era essa a mensagem que eu gostaria de deixar, agradecendo mais uma vez e parabenizando por essa iniciativa e que a gente possa, nesse caminho, resgatar esses últimos anos de pandemia para o diagnóstico de muitas doenças e também seguir para a prevenção e para trazer sempre um tratamento com mais dignidade para todas as pessoas. Muito obrigada. Obrigada, Cristina. Excelente apresentação. Vemos que somos um grupo de pessoas tentando, de alguma forma, poder ajudar, poder realmente tentar quebrar essas barreiras e levar assistência à população como um todo. Muito obrigada pela apresentação, Cris. E agora a gente está com o tempo corrido já no finalzinho. Eu queria fazer uma pergunta para o Alexandre. Alexandre, eu vejo sempre as pessoas vendo o seu trabalho, a gente sempre admirado. E uma pergunta que eu já vi te fazer e eu queria que você contasse um pouquinho para a gente. Como é que a gente começa uma caminhada, nos cuidados paliativos, de repente dentro de uma comunidade ou numa população que realmente tem menos acesso? Tem algum segredo? Como é que são esses primeiros passos? Conta para a gente. Na verdade, isso seria uma temática complicadíssima da gente falar, em pouco tempo. Mas eu queria partir do princípio do significado da palavra compaixão. Compaixão não é contemplação. Contemplação está mais no campo da empatia, onde a dor do outro provoca em mim uma dor. A compaixão é quando eu parto daquilo que me causou dor, provoca uma ação que modifica a vida das pessoas de alguma forma. A comunidade passiva em si não tem receita de... A dica é que a gente possa reconhecer a comunidade onde a gente vive, e essa comunidade não é só família. É o seu trabalho, é a sua igreja, é o seu grupo de pessoas da bicicleta, da academia, é a gente estimular uns a cuidar dos outros. A ideia de comunidade passiva vem de cidades saudáveis da OMS, onde eles estimulam a cidade a assumir a própria cidade como corresponsabilidade na saúde, não eximir o Estado do direito do cidadão a receber saúde que deveria, mas de corresponsabilizar também a população pelo cuidado
pela corresponsabilidade um dos outros. Então, é que a gente possa ter uma atitude compassiva em que a gente possa, no texto amplo, aqui especificamente nós temos câncer, uns cuidarem dos outros, desde a prevenção ao acompanhamento durante o tratamento e nas condições de cuidados paliativos. Nesse cuidado, tanto significa a compaixão. Obrigada. Obrigada, Alexandre. Queria fazer uma última pergunta para a Cristina. Sabemos que o câncer de mama realmente é o câncer mais prevalente nas mulheres, o câncer de próstata nos homens. Eu não sei se na tua caminhada, na literatura, na sua experiência, você percebe alguma diferença entre homens e mulheres com relação ao desemprego ou à volta ao trabalho, visto que as mulheres realmente elas acabam tendo câncer de mama numa fase extremamente produtiva da vida e o homem já com câncer de próstata numa idade um pouco mais avançada. Você percebe alguma diferença, não só em mama e próstata, mas o câncer de uma forma em geral? Alguma diferença desse retorno, dessa possibilidade entre homens e mulheres? O que a gente vê, especial nesses anos de pandemia, a economia teve um grande impacto, sim. A gente teve o desemprego no mundo, no Brasil não é diferente. E, infelizmente, as mulheres acabaram sendo penalizadas. A gente conseguiu avançar em anos, a gente retrocedeu em um período muito menor. E a mulher ficando em casa, existe aqui o poupar o dinheiro da creche, existe a mulher trabalhar em casa para que o homem vá ao sustento, a gente retomando até os pilares, digamos, da sociedade machista, como se apresenta, como era. Então, a gente teve um retrocesso importante. E por conta disso, sem dúvida nenhuma, essa mulher em casa acaba que ela cuida muito mais, né? O cuidado, ele é muito feminino na sua essência, a mulher cuida mais do outro, acaba que ela deixa de se cuidar, apesar da mulher encarar o autocuidado, examinar a sua mama muito mais fácil do que a consciência às vezes, e não ter a vergonha que o homem tem, por exemplo, de procurar qualquer tipo de diagnóstico e rastreio para câncer de próstata, mas a gente vê que a mulher retrocedeu, está custando mais a voltar ao mercado, e isso tem colocado ela numa condição, infelizmente, desfavorável até mesmo para o diagnóstico precoce. É uma realidade que a gente tem aí um impacto não só na questão do avanço do trabalho feminino, mas, infelizmente, na saúde da mulher. Obrigada, Cristina. Bom, vamos finalizando aqui nossa mesa. Gostaria de agradecer mais uma vez. Podem postar nas redes o nosso movimento, Todos Juntos contra o Câncer. Agradeço a Sabrina, agradeço aos demais palestrantes. Muito obrigada a todos, boa noite e até a próxima.